De fato aconteceu, apesar de que ela acontece em privilégio novamente dos povos brancos, né? Então, esse grupo que está aí, né, e vocês podem ver pelo discurso deles, é exatamente os representantes desse povo que em algum momento achou que era superior a todos os demais e que começa essa coisa toda que a gente está vivendo até os dias de hoje. Assim. Aproveitou, né? Exatamente. E aí o interessante é a gente pensar isso, né? Não é pelo fato de nós sermos inferiores, mas é porque eles consideram que eles dominam, né? Como eles foram os primeiros a dominar, que os demais povos têm que ficar subjugados. E se não é subjugado, tem que exterminar. Então, quando você vê que na periferia a maioria dos jovens são negros, estão sendo assassinados, e mais interessante que entre 18 e 29 anos, depois que você passa de uma certa idade, você para até de ser abordado pela polícia na rua. Que exatamente é esse grupo que tem um potencial de superá-los, né? E aí quando você vê, por exemplo, né, a gente no histórico de Brasil de 130 anos, faz 15 anos que a gente tem acesso à cultura e informação de verdade, né? Quem está na periferia. Então, a morte da Marielle, né, esse levante que está tendo, tudo isso é reflexo desse grupo que não era para ter acesso a conhecimento, está tendo acesso a conhecimento hoje. Então, não é nenhuma fatalidade aleatória. Sim. E essa idade que o Douglas falou, 18 a 20, 18 a 29 anos, não por acaso também era o pico também da idade que a maioria dos escravizados conseguiam viver, né? E essa idade de 18 a 29 anos também era onde você tinha, por exemplo, os escravizados mais valorizados, porque você está no pico da juventude, do que eles acham que era força de trabalho, né? Então aquilo antes que era bem-vindo porque era só força, que eles achavam que a gente só fazia trabalho braçal, hoje precisa ser exterminado, porque eles sabem também que é onde está o... E além da gente ter o trabalho braçal, a gente tem, se a gente tem o poder intelectual, né, a gente nunca precisou deles. Nunca. E eles sempre dependeram de nós. Então é essa lógica que a gente tem que entender e que às vezes a gente, exatamente por não ter instrução, a gente acaba subjugado por conta disso, né? Mas essa falta de instrução não é um problema das pessoas negras, não. Assim. É um problema institucional, né? As escolas não nos ensinam a história como deveria ser, né? E eu acho que é até mais até do que a história, porque juntando o que vocês dois estão falando, esse sistema, você vê que o discurso do Bolsonaro é: vou acabar com isso aí. Aquela sensação de que o Brasil está no país errado, que está nas mãos erradas. Então isso é muito trabalhado no nosso subconsciente, de que o negro não tem condição de estar no poder, ou a mulher na direção, ou o fraco administrando. É sempre essa ideia de que o Brasil estava equivocado. Isso a gente traz de um pensamento que não se ensina na escola, que o negro não pode ter vez, mas a gente vê no dia a dia o exemplo de que o negro não pode ter vez. Mas ninguém fala isso. Não, mas quando fala é aplaudido. Então assim, o Brasil está vivendo, eu acho que agora, uma catástrofe coletiva de alguém que fala o que todo mundo pensa, né? Então o Bolsonaro, eu não acho que ele é o mal em si. Eu acho que ele é o representante do mal em si, né? Onde a gente vê que tudo que ele falou seria... Nenhum candidato falaria tudo que ele falou a ponto de ganhar voto. E mostrou... Donald Trump. Exatamente. Eu acho que a campanha dele foi muito inspirada no Trump, né? Mas a gente vê que esse discurso de incômodo com o nosso estereótipo já é trabalhado há gerações. Não, está desde 1500. Sempre, né? Exatamente. Antes disso até, né? Muito antes, exatamente. Então, assim, quando a gente fala de negritude, de escravidão, eu gostei muito da sua fala, porque a questão da escravidão, você olhar sabendo que em Ouro Preto você tem boates onde eram senzalas, né? A gente tem boates, tem restaurantes onde eram senzalas. E Ouro Preto, como que o passado de escravidão é turístico, né? Então, é turístico. Sim. Então, as pessoas veem como história, olha, aqui ficavam os escravos e tal. Tiram fotos. Fotos. As primeiras coisas que eu fiquei chocada aqui em Mariana e Ouro Preto, quando eu cheguei, foi porque eu estava passando na rua e vi umas pessoas pegando ali no Pelourinho e
Fingindo que eram escravos. Eu só Nossa. faltei bater nelas, porque eu falei, que isso? Isso Não tem é, noção, isso né? é um absurdo. Mas né? eu acho que representa É uma um pouco loucura esse isso. passado, representa um pouco. As pessoas têm essa sensação de que isso aconteceu e não acontece, e não tem mais Uhum. ligação, e é apenas um fato, um fato histórico. As pessoas não querem ver a reverberação disso, como que isso dói, porque você não se ofende o negro o chamando de negro, né? Sou negra, né? Mas dentro do negro, ele sabe que isso significa algo, que isso tem um significado. Porque o negro, sabendo de si como negro, sabe o que ele deixa de ter, o que ele deixa de alcançar por esse simples fato. Então a ofensa em si não é ofensa, é o passado, é tudo que está em torno dessa palavra, tudo que está em torno desse estereótipo. E, por exemplo, por que vocês escolheram, né? Amor, o próprio Daniel está aqui também, que é músico, o Biafra, e você, Diego. Por que vocês escolheram a arte como uma forma de lidar com isso? Né? A arte, assim, se a gente pensar, assim, de forma geral, muita gente, inclusive nós que somos de famílias de trabalhadores, né? A minha família respira arte o tempo todo, mas se eu dissesse que ia ser artista é diferente, porque sabe que pra gente como nós, esse tipo de coisa é difícil de você, né, conseguir sobreviver. E para quem é pobre, a palavra nossa do dia é sobrevivência. Né? Então você tem que arrumar alguma coisa que te pague as contas. Né? E mesmo assim, né, esse tem sido, né, um caminho que vocês escolheram de viver e de fazer outras pessoas viverem através da arte de vocês, né? Isso que para mim a arte é mais assim sublime, né? Porque ela consegue te tocar, você nunca nem viu a pessoa, você só escuta uma voz cantando e você se emociona e se encontra naquele lugar. Então vocês podiam falar um pouco do porquê dessa escolha assim da arte para viver essa negritude assim. Arte como luta, né? Arte como luta. Mas arte também como coisa que nos arrebata, né? Porque uma das coisas que às vezes dizem é que a nossa arte negra, ela é menor porque ela tem um viés da luta. Eu acho que isso a faz maior. Com certeza. Né? Porque elas dizem isso como forma de dizer que o que vocês fazem não tem estética, né? Que é essa coisa assim, erudita, né? Eu fico muito irritada quando as Mas pessoas isso é uma fala acham... europeia. Extremamente. E que as pessoas absorvem, né? Mas equivocado também. Extremamente porque equivocado. No século XVIII a gente tem ícones como Aleijadinho, o mestre Ataíde, o mestre Ataíde como pintor, o Aleijadinho como escultor, mas grandes compositores da música erudita, negros, Sim, dessa sim. região nossa, que é a força de trabalho, né? Sim, Então sim. eram os negros também que faziam a música erudita, que compunham, que tocavam. A gente teve um branqueamento e você vai achar, muitas pessoas vão achar que a música erudita brasileira é do século XX. Sim. Né? Sendo que a gente tem uma Impossível música isso. brasileira Sim, claro. desde 1500, Uhum. onde já tinha, exatamente. Então assim, não dá para fechar os olhos para um sadismo histórico, onde apaga até a ligação do negro com o protagonismo da música erudita, da arte clássica, né? Só um parênteses. É que